Igreja do Senhor Jesus. O domingo não é um dia comum no sentido de que estamos no final de semana. Para nós, os cristãos, a semana já começou. Hoje, para nós, é o primeiro dia da semana. E domingo, meus irmãos, começamos a semana bem. A sociedade lá fora pensa que a semana vai começar amanhã, mas amanhã já diz, é segunda. Então, o primeiro é hoje. Então, nós louvamos a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui com os queridos irmãos. A nossa alegria de poder rever os queridos irmãos aqui da Igreja IPB Luz e Vida, igreja que está no nosso coração sempre, conhecer outros que eu vejo aqui, rostinhos diferentes, fico feliz por isso. Quero aqui externar a nossa gratidão ao pastor da igreja, reverendo Fábio, nosso amigo, vice-presidente do presbitério, nos embate aí das atividades presbiteriais. Reverendo Fábio, que o Senhor Deus continue te abençoando no pastoreio desta igreja, juntamente com a sua família. Agradecer ao conselho também que tão prontamente aprovou a nossa vinda aqui. E agradecer a nossa irmã Evelyn, que fez o contato conosco para esse tempo junto aqui de aprendizado da palavra do Senhor. Tão importante e relevante o tema, meus irmãos. No trato de família com filhos é um tema que a gente precisa trabalhar muito. Então, eu parabenizo a direção da Escola Dominical pela iniciativa. A nossa responsabilidade é de tratar de um tema que eu penso que é relevante para os nossos dias. Mas eu já digo para os irmãos que eu tenho dificuldade com palestra, eu não sei dar palestra. Ora vai parecer que é uma palestra e ora vai parecer que é uma pregação. Eu misturo sempre, eu não sei nem dar aula na escola dominical. Então, os irmãos não estranhem. Vai parecer que é uma aula, uma palestra, mas ora vai parecer que é uma pregação. Então, você tenta aí afixar a sua atenção para tirar algumas lições. Trago um abraço da nossa família. Estou aí presente com a minha esposa, Sueli, minha filha, Sara, e minha neta, Alice, nos acompanha nesta manhã. Louvamos a Deus pela vida da nossa família. Trago um abraço também da nossa igreja, ali, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, a pessoa do conselho daquela igreja. Então, externo aqui o abraço aos queridos irmãos. O tema, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês nesta manhã é exatamente a dura ou a difícil tarefa dos pais no trato de instruções dos filhos. Estou vendo aqui muitas crianças, a irmã deu aqui um relato que a igreja, o número de crianças cresceu, e nós temos visto isso em muitas igrejas, Central de Betim tem experimentado isso, prova é de que os nossos cultos gravados lá, quem assistir lá, vai ver o grito das crianças, as crianças gostam, e é bom, meus irmãos, deixa as crianças gritarem, lê do engano quem pensa que criança atrapalha o culto. O próprio Deus é poderoso para falar no coração das crianças sentadas no banco e ao Levi, que está no ventre da nossa irmã Evelyn. Nós cremos dessa maneira. Ele fez isso com João Batista, por que ele não faz isso com as outras crianças? Então, eu quero só ler o texto com vocês, se vocês tiverem uma Bíblia. Tá lá, o tema é esse daí. A difícil tarefa dos pais no trabalho de instrução dos filhos. O texto que eu vou tentar expor com vocês nesta manhã, porque eu tenho um assunto ali, mas eu vou para o texto, a gente olhar o texto e ver o que é que o texto nos ensina sobre o assunto, tá bom, meus irmãos? E o texto é, então, Provérbios, capítulo 2, por gentileza, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode passar, Camila, se você... Isso, o texto está exposto, mas eu vou ler. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, por gentileza. E eu peço que depois, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a lição será exposta do texto. Eu só vou fazer uma introdução e nós vamos para o texto. Meus irmãos, eu sou um expositor das Escrituras. A matéria nossa nessa manhã é ler o texto, explicar o texto e tirar do texto lições. Eu vou ler só 9 versículos. Mas pelo tempo que me foi dado aqui, talvez a gente avance um pouco mais no capítulo, porque vocês irão perceber quantas riquezas nós temos só no capítulo 2 de Provérbios. Então, por gentileza, até o versículo 9 por enquanto. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Todos acharam?
Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta neste texto, meus irmãos. Por gentileza, reverendo Fábio. Meus irmãos, nós temos uma foto para apresentar para vocês. Às vezes as fotos apresentadas não falam muita coisa, mas só quem está inserido na foto é que sabe da história. Eu sei que a maioria dos irmãos conhece a nossa família, nós trabalhamos junto com essa igreja durante 3 anos e um pouco mais, então a maioria esmagadora desta igreja conhece a nossa família, já participou de alguns dramas conosco da nossa família, conhece um pouquinho da nossa história. Mas esta foto, meus irmãos, fala muito mais do que o tempo que nós tivemos juntos aqui. Estou ali com a minha esposa, aquela foto envelhecida, né? Tentamos fazer um Photoshop, mas não deu. Está lá com a nossa filha, Sara. Foi ali, praticamente, no nosso início do relacionamento. Sara está com aproximadamente 6 meses, se não me engano. Uma foto que a gente tentou recuperar. E do lado, a nossa primeira neta. Quando eu falo primeira neta, da Sara. A Sara é a primeira filha dela. Nós temos outros netos. O Enzo, que foi criado aqui nessa igreja, os irmãos lembram. Temos o Emanuel, que é pouco conhecido dos irmãos aqui, porque esse já nasceu lá no Rio de Janeiro. Mas a história aqui de Sara e Alice é uma história diferenciada. Ao lado ali, nós tentamos fazer uma montagem que, na escada lá na casa de minha mãe, no estado do Rio de Janeiro, de onde nós temos origem, está a Vitória e a Sara, que foram criadas juntas, nossas 2 filhas. E Vitória hoje casada, Sara também hoje casada, e as 2 me deram 2 netas. Então, do lado lá está a Alice, na mesma escada, a escada está do mesmo jeitinho até hoje, e a Yarin, que é mais velha do que a Alice. A Yarin está com 1 ano, vai fazer 2 anos agora, e a Alice vai fazer 1 ano também, semana que vem. Uma foto, meus irmãos, simples, que fala demais sobre história. Se eu chamasse Sueli aqui à frente para dar alguns testemunhos como mãe dos dramas, dos traumas, da difícil tarefa que foi de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, vocês iriam perceber quantos traumas ficaram pelo meio do caminho. Mas que, apesar da grande e difícil tarefa, da instrução, ora dá certo ou não, hoje nós temos a alegria de agradecer ao Senhor que a nossa casa serve ao Senhor. Hoje nós temos Sara como serva do Senhor, temos Vitória como serva do Senhor e temos Caroline, serva do Senhor. Uma instrução que lá atrás o Senhor nos orientou, mas que a boa mão do Senhor nos acudiu. Não foi a inteligência do pai e da mãe de instruir o filho no caminho que se deve andar, que hoje as nossas filhas estão no caminho do Senhor. Apenas fizemos a nossa parte como pai. O resultado final vem do Senhor. Mas então eu só estou mostrando a foto para vocês, porque hoje nós temos a alegria para a glória do Senhor de dizer que estamos na continuação dessa difícil tarefa de instruir agora os netos no caminho do Senhor. Quem é avô aqui sabe disso. A tarefa nunca acaba, meus irmãos. Enquanto tiver vida, instruímos os filhos,
Instruímos os netos, se Deus der saúde e vigor, irão vir os bisnetos, até a terceira, e a gente pede ao Senhor vigor para chegar até a quarta geração, para que a misericórdia do Senhor assista até 1000 gerações, porque esta é a recompensa dada pelo Senhor para aqueles que atentam para o mandamento. Só uma observação. Vocês lembram que o 5º mandamento, a maioria dos filhos que estão aqui, é de honrar pai e mãe. Por que honrar pai e mãe? Aí tem um adendo do apóstolo Paulo dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. Eu tenho alguma ressalva com essa questão com promessa. Porque se é promessa, então tem que cumprir. Mas o que a gente vê é que nós temos muitos pais piedosos que criam os filhos no caminho do Senhor, e quando eles crescem, eles vão embora e nunca mais voltam, morrem fora do caminho do Senhor. Conheço muitos pais assim. E a pergunta que a gente faz é, cadê a promessa? Ah, não, pastor, é a predestinação. Não estou entrando nesse mérito. Eu penso que existe uma recompensa para nós, os pais, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. E a recompensa é que nós temos, da parte de Deus, o descanso de que a semente foi lançada. No tempo de Deus, o Senhor Deus pode trazer os nossos filhos de volta. Ou não. Porque a gente vê isso com muita propriedade. Mas eu oro, então, para que Alice, Yarim, Enzo e Emanuel sigam os caminhos dos pais ou os caminhos dos avós, tá bom? Só uma outra observação. O mandamento diz assim, nós devemos honrar os nossos pais. Por quê? Nós somos adoradores de um Deus só. Porque se nós formos idólatras, se no nosso coração estiver uma idolatria assentada, meus irmãos, o Senhor Deus irá visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas se nós mantermos o nosso bom testemunho, a misericórdia do Senhor alcançará até 1000 gerações. Vocês já fizeram uma soma? O que significa 1000 gerações? Eu sei que é uma linguagem exagerada, mas, meus irmãos, do tempo de Abraão até Jesus, segundo os evangelhos, nos informa que nós temos, se eu não me engano, 4 gerações, 42 gerações, porque de Abraão até Davi, 14, de Davi até o exílio, 14, e do exílio até Jesus, 14. Se você fizer uma soma aí, e aí se você pegar o tempo de uma geração para outra, no mínimo 40 anos, de uma geração para outra. Então, de Abraão até Jesus, não dá 2000 anos. Deram aproximadamente 42 gerações, e nós estamos hoje, há quase 2000 anos do evento Cristo. Quantas gerações se passaram, meus irmãos? Aproximadamente a mesma. Então, 1000 gerações são muitas gerações. Muitas gerações. Mas ok, esse não é o nosso assunto hoje. Eu só estou aqui falando porque o pastor fala demais. Então, o que eu quero tratar com vocês, meus irmãos, pode passar, por gentileza. Em termos gerais, meus irmãos, a proposta comum articulada em nossos dias é de que o processo de transmitir o conhecimento que promove e fomenta uma visão correta, ou numa palavra técnica, uma cosmovisão cristã, deve começar na tenridade. A gente tem aquela ideia de que o pai tem que começar a instruir o filho na tenridade, porque quando ele crescer, ele não se desvia. Você tem que fazer isso mesmo. Mas e quando ele cresce? Você vai parar de instruir? O pai perde a autoridade sobre os filhos, mesmo quando eles entram na fase de adolescência, juventude e até mesmo adultos. A autoridade acabou, o filho perdeu o foco de honrar pai e mãe, mesmo depois de casados. Então, a tarefa de instruir a próxima geração, meus irmãos, dos caminhos da sabedoria, enfrenta seus percalços, ou seja, as suas dificuldades, muito tempo. Muito tempo. Não é você, pai e mãe, que está aqui nesta noite, nesta manhã, que sofre na instrução com os filhos. Nós já carregamos isso na história da civilização há muito tempo. E há um desafio para quem é casado e ainda não tem filho aqui, ou quem está namorando e pensando em casar. Hoje, na nossa geração, são poucos que querem ter muitos filhos, porque olha para a futura geração
e diz: meu Deus, hoje está difícil de criar filhos. Por isso, o texto vai nos instruir nesta manhã, meus irmãos. A sabedoria proposta que eu acabei de ler no texto de Provérbios 2, aborda diretamente este dilema que é milenar, de repassar o legado de uma geração a outra, aquela que se segue. Mas essa transferência de sabedoria de uma geração para outra não é tão simples assim. Pode passar, por gentileza. Eu estou aqui lendo, crendo que vocês estão passando. Isso, pode passar lá. Deixa eu ver se eu acompanho. Bom, então deixa eu repetir aqui. Em termos gerais, a proposta comumente articulada em nossos dias é de que o processo de transmitir o conhecimento que promove ou fomenta uma cosmovisão cristã deve se começar na tenridade. Deve começar, mas deve continuar. Deve continuar. Pode passar, minha irmã. A tarefa de instruir a próxima geração nos caminhos da sabedoria enfrenta seus desafios desde os primórdios. Se você lê a Bíblia, você sabe disso. Adão e Eva teve grande dificuldade na instrução para que os seus filhos permanecessem naquele caminho que Deus deu para o primeiro casal. Isso, os dramas vêm desde sempre, meus irmãos. A Bíblia nunca escondeu os dramas, nunca escondeu. Todas as famílias dos patriarcas tiveram grandes dificuldades na instrução dos seus filhos. Muito bem, pode passar. A sabedoria proposta que nós vamos trazer para os irmãos, no tempo que nós temos aqui, vai abordar exatamente esse dilema milenar, de passar um legado de uma geração para outra, a que se segue. Pode continuar aí, minha irmã. Mas, o mas sempre tem um contraste. Preste atenção aqui, meus irmãos. Essa tarefa de transferência de sabedoria de uma geração para outra não é tão simples assim. Não é. E eu quero então apresentar para vocês uma sabedoria diferenciada do que muito é dito por aí afora sobre instrução de filhos. Não é uma sabedoria adquirida por experiência. Não é uma sabedoria olhando o testemunho do pai e da mãe, ainda que o pai e a mãe tenham que dar bom testemunho. A sabedoria apresentada, pode passar, minha irmã, que nós temos aqui no livro de Provérbios é alguém. Não é algo. É uma pessoa. Não é um sentimento. O capítulo 2 de Provérbios, não sei quantos aqui já leram todo o livro de Provérbios. Eu sei que existem aquelas pessoas que já leram todo o livro durante um mês. Porque a pessoa vê que tem 31 capítulos o livro de Provérbios, então ela desafia, lendo hoje, no mês que tem 31 dias, ela diz assim: eu vou ler todo o livro de Provérbios. Aí cada dia ela lê um capítulo. Eu te parabenizo sobre isso. Mas, meus irmãos, ler o livro de Provérbios por ler, você perde a essência do que o Espírito Santo registrou neste livro. O capítulo 2 com o capítulo 8 é fantástico. Eu aconselho a vocês depois, se quiserem, numa sentada, ler o capítulo 2 e o capítulo 8. Vocês irão ficar impactados com a pessoa que vocês irão encontrar descrita nestes dois capítulos. Então vamos para o nosso texto, meus irmãos, que é o que nós temos aqui proposto. Primeiro, se nós precisamos de sabedoria, isto é fato. Precisamos de entendimento, é outra questão também urgente. Mas como alcançar sabedoria? O texto já nos apresenta isso. Dá uma olhadinha no versículo 1 e 2. Alçando sabedoria aqui e entendimento, ou alcançando. A sabedoria aqui, meus irmãos, é a aplicação correta do conhecimento. Eu tenho um vídeo aí que lá na nossa igreja eles gravaram e postaram num acampamento que nós falamos sobre sabedoria e conhecimento. Porque eu estou fazendo uma exposição na nossa igreja de todo o livro de Provérbios. E num estudo lá alguém me perguntou: pastor, existe diferença de sabedoria para conhecimento? Eu falei: existe. Mas a explicação que eu dei naquela hora ali não foi muito boa, não. Aí eu fui para casa com aquilo e falei: eu preciso pesquisar mais, preciso ler mais. E eu li um negócio na internet que me chamou a atenção, bem simples, mas que retrata isso daqui, meus irmãos. Sabedoria e conhecimento são semelhantes, mas há uma diferença. É igual, mas é diferente. Conhecimento é você saber, eu disse lá no vídeo,
que tomate é uma fruta? Porque as crianças nem sabem disso, né? Mas criança pequenininha gosta de ficar comendo tomate. Está comendo uma fruta. É uma fruta mesmo. Sabedoria é você não fazer num domingo, quando está preparando o almoço para a família, e depois do almoço fazer uma salada de fruta com tomate. Ninguém faz salada de fruta com tomate, ainda que tomate seja uma fruta. Então, conhecimento é você saber que o tomate é fruta. Sabedoria é você... Bom, se você quiser fazer, tem gente que faz, mas é estranho para nós. Ninguém faz salada de fruta. É mais ou menos isso, meus irmãos. Então, sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Por isso é que você precisa conhecer e conhecer mesmo, porque a aplicação vai mostrar que você é uma pessoa sábia. Sabedoria é ser governado pelos valores de Deus. Nós estamos falando aqui da difícil tarefa de instruir os filhos no caminho de Deus. Por exemplo, Sara está aqui nesta manhã e ela sabe disso. Não foram poucas vezes que Sueli e eu, na instrução, falhamos. Porque nós vamos para cima dos nossos filhos quando erram, dizendo, olha, eu não quero que você faça isso e pronto. Mas por quê? Porque eu não quero. Bom, meus irmãos, não é uma boa instrução. Ainda que os pais tenham autoridade sobre os filhos, mas a autoridade dos pais sobre os filhos não é uma autoridade última, foi uma autoridade constituída. Então você tem que mostrar para o teu filho que você não quer, porque existe uma prescrição, existe um mandamento, existe uma autoridade, que esta autoridade precisa ser respeitada, e que papai e mamãe estão debaixo desta autoridade. Então é dever dos pais apresentar para os filhos a autoridade de Deus. Por conta disso, eu não quero meu filho, eu não quero minha filha, eu não lhe permito minha filha, eu não vou te deixar ser destruída minha filha, por conta disso. Então, sabedoria é você ser governado pelos valores de Deus. Eis aí a tarefa dos pais de primeiro conhecer Deus, para depois saber instruir os teus filhos. Mente e coração aqui, meus irmãos, precisam estar sintonizados na busca da sabedoria. Mente e coração. Não somente mente e não somente coração. Mente, você tem que prestar atenção, você tem que saber, e saber mesmo. Lembra do apóstolo Paulo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de Deus. E sabemos mesmo. Mas só saber não basta. Você tem que saber, e isso tem que descer para o teu coração para você viver o que você sabe. Porque senão fica só no campo da intelectualidade. Então precisamos, meus irmãos, abrir nossos ouvidos e inclinar o nosso coração para conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Olha o versículo 1 e 2 de Provérbios 2, por gentileza. Filho meu, se você que já leu todo o livro de Provérbios, você sabe que o pai aqui é insistente. Filho meu, várias vezes ele vai fazer isso. Ele não desiste do filho, ele quer lembrar o filho, ele quer inculcar na cabeça do seu filho. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, você vê que aqui é um pai amoroso, não é um pai arrogante, mas é um pai que está debaixo de um mandamento. Você vê que ele se coloca como autoridade da parte de Deus, porque ele diz assim, se aceitares as minhas palavras. Nós sabemos aqui quem é o autor do livro de Provérbios, meus irmãos. Salomão. São provérbios de Salomão. Quem foi Salomão, meus irmãos? Salomão foi o homem que, num dado momento, percebeu que precisava não só de entendimento, de conhecimento, mas ele precisava de aplicação do que ele iria aprender. Então, ele precisava de sabedoria. E ele pede a Deus. E nós conhecemos Salomão como o homem mais sábio da face da terra, humanamente falando, depois de Cristo. E, meus irmãos, ele pede exatamente a instrução para poder guiar o povo. Mas Salomão não é exemplo de pai, não, meus irmãos.
O livro de Provérbios tem uma questão muito peculiar de preventivo ou prevenir. Se você ler todo o livro de Provérbios, é uma instrução preventiva. É o pai na tentativa de dizer, meu filho, não caia nesse caminho, porque papai caiu. Então, se você der ouvido o que eu estou falando por experiência. Eu estou falando isso porque se você pegar o capítulo 7 de Provérbios, não precisa abrir agora, depois você pode ler. O sábio descreve uma mulher de uma maneira tão íntima, que a gente fica olhando para aquela narrativa ali e fala assim, como é que você sabe desses detalhes? Como é que você sabe a cor da colcha da cama dessa moça? Como é que você ainda tem na sua memória o cheiro, o aroma dos perfumes da cama dessa moça? É como ele dizendo, meu filho, eu estou te falando isso desta maneira para que você não caia nesse caminho, porque papai caiu. Bom, e olhando a vida de Salomão, o finalzinho da vida de Salomão é trágico. A palavra nos informa que na velhice, um velho bobão, babão, deixou o coração dele ser seduzido por muitas mulheres. Na velhice. Nós temos o conhecimento de Salomão, que teve muitas mulheres. A gente pensa que foi a vida toda dele. Não foi, meus irmãos, não foi. Nós não temos nenhuma informação, depois do que o primeiro livro dos reis nos traz sobre a trágica queda de Salomão, de que a vida dele toda foi essa. Vocês sabem que na sabedoria dele, mulheres iam lá para poder ouvir de Salomão, a rainha de Sabá que o diga. E eu penso que a rainha de Sabá se converteu com as palavras de sabedoria de Salomão. Porque o Senhor Jesus faz referência à rainha de Sabá. E nós não temos nenhuma indicação de que aquela mulher foi seduzida por Salomão. Muito pelo contrário, ela foi convertida por Salomão. Então temos um pai aqui que tem experiência e que agora está dizendo, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se você esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria. Preste atenção que ele está apontando um outro caminho, que não é ele. Ele tem um entendimento, ele tem conhecimento, mas ele não é a sabedoria. E quem é a sabedoria aqui, meus irmãos? Claro, os estudiosos já dizem para nós que a sabedoria aqui é Cristo. Se você ler o capítulo 8, você vai ver Cristo claramente. A sabedoria ali não é um conhecimento humano, intelectual. Sabedoria ali é uma pessoa, e uma pessoa eterna que existia antes de tudo ser criado. Leia Provérbios 8, a partir do versículo 24, ou 25 depois. Isso é com calma em casa. Mas nós temos aqui esta primeira instrução do sábio dizendo, olha, nós precisamos dar ouvido, e inclinar o nosso coração. Mas olha rapidinho o versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Versículo 3 de Provérbios, capítulo 2. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz... Meus irmãos, preste atenção num detalhe. Numa sociedade que aplaude abertamente vícios, exalta o pecado abundantemente, promove uma iniquidade. É lamentável dizer que muitas vezes no meio do povo de Deus, meus irmãos, o que o sábio diz aqui, nós precisamos alçar a nossa voz em busca de entendimento. Pais que estão aqui nesta manhã, protejam mais os teus filhos. Orem mais com os teus filhos. Conduzem mais os teus filhos no caminho do Senhor. Porque o pai está dizendo, meu filho, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Ou seja, ele olha para a sociedade e sabe que é uma sedução perigosa. Mas o versículo 4 diz assim, aqui é a atitude, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouro escondido a procurares, bom, ele está dizendo, sabedoria não cai do céu, sabedoria não é apenas numa sentada que o pai vai conversar com o filho que vai passar essa sabedoria para o filho. Segundo a informação que nós temos aqui, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares.
Meus irmãos, a sabedoria vale mais do que as riquezas humanas. Porque nós estamos falando de uma pessoa. Tudo mais nesse mundo é secundário na difícil tarefa de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Sabedoria aqui é algo que é mais valioso do que ouro. Vocês lembram uma vez que o Senhor Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 13, Mateus 13, versículo 44. Alguém abre aí e leia, por gentileza, em tom bem audível para nós? Mateus 13, 44. Marca aí Provérbios que eu vou voltar aqui, meus irmãos. Quem achou? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu. Transbordante de alegria, paz, bem. Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus falando sobre o reino dos céus. Eu nem sei se é uma parábola de direito isso daí. O que o Senhor Jesus está dizendo, o reino dos céus, as coisas eternas do reino, é comparado a um tesouro escondido. Um tesouro escondido num campo, que você, sabiamente, bem atento, descobriu naquele campo que ali há um tesouro escondido. E você, então, vende tudo que você tem para adquirir aquele campo, porque você sabe que ali tem algo valiosíssimo. Meus irmãos, até hoje é assim. Nós temos aí na Discovery um programa que eu gosto muito de assistir, A Febre do Ouro. E é interessante que eu não sei como que os caras têm faro para o ouro. Quando eles descobrem uma região, um leito de um rio, que tem um veio de ouro ali, eles fazem de tudo, negociam, compram aquela propriedade e começa a escavação, e muito ouro. Eu fico vendo aquele programa e falo, meu Deus, esses caras são milionários. E estão mesmo, meus irmãos. E eles sabem direitinho onde encontrar ouro. Mas o Senhor Jesus está tratando isso na questão espiritual. Porque o ouro da terra pode ser gastado, pode ser roubado, ele acaba. Mas, meus irmãos, o tesouro que é encontrado no reino de Deus não acaba. Então, riquezas sem sabedoria produz soberba, produz flagelos. Então, eis aí, meus irmãos, uma dica para os pais nesta manhã. Trabalhe, dê tudo de bom e do melhor para o teu filho, mas cuidado, porque riquezas sem esta sabedoria aqui produz nos nossos filhos soberba, produz nos nossos filhos flagelos. Às vezes nós damos coisas demais para os nossos filhos pensando que nós estamos abençoando nossos filhos. Às vezes a escassez é necessária. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês já leram o capítulo 1 do livro de Ruth? O livro de Ruth apresenta um casal com 2 filhos numa crise na cidade. Em Belém faltou alimento, faltou pão. Elimeleque com a sua esposa Noemi sentaram e tomaram uma atitude. Não tem como ficar aqui nesta cidade, nós vamos morrer de fome aos nossos filhos, nós não temos recursos para dar para os nossos filhos também, nem para nós. E aí Elimeleque, sem sabedoria, claro, tudo isso estava dentro do plano redentivo de Deus, mas para mim, naquele momento, sem sabedoria, toma uma decisão equivocada. Aqui não tem coisas, aqui não tem algo, então vamos para uma região que tem. E eles vão para Moabe. E lá em Moabe, numa terra estrangeira, aparentemente a situação estava um pouquinho melhor. Eles saem de Belém por causa de coisas e chegam em Moabe e perde pessoas. Foi lá em Moabe que Elimeleque morre. É lá em Moabe que os 2 filhos de Noemi morrem. E aquela mulher vira uma mulher amarga, triste, cheio de flagelos na alma. Mas tinha lá as noras, louvado seja Deus pelas noras. Na verdade, uma nora, Ruth, que não abandonou aquela mulher amarga, aparentemente. Depois Noemi melhorou, meus irmãos. Você lê o finalzinho do livro de Ruth, a Noemi voltou a ser uma mulher sábia, uma mulher conselheira, uma mulher amável. Até porque o nome de Noemi significa exatamente isso, amável, agradável. Mas lá na terra, que ela achava que tinha coisas, ela ficou amarga. Vocês lembram disso, né? Quando ela volta para Belém, quando falaram, chegou Noemi aqui,
coitadinha, fracassada, sem marido, viúva, ainda trouxe uma nora pagã, que era Ruth. Ela não me chama mais de Noemi, não. Me chama de Mara, porque o Senhor me amargou a vida. Mas, meus irmãos, aqui nós precisamos de sabedoria. É por isso, pai, mãe, que estão aqui nesta manhã. Vocês lembram do que Paulo instruiu Timóteo? O apóstolo Paulo instruindo Timóteo, fala: Timóteo, cuidado com o amor ao dinheiro, às riquezas da terra, porque isso pode fazer você se desviar da fé, Timóteo. 1 Timóteo 6, 9 e 10. É um texto muito conhecido. Mas, meus irmãos, eu queria ler com vocês rapidinho um texto que, quando eu li pela primeira vez, me impactou. Eu falei aqui da febre do ouro, que as pessoas escavam, e a gente pensa que isso é coisa de agora. Abra sua Bíblia rapidinho em Jó, capítulo 28. Se você tiver uma caneta, se você anota esse capítulo aí. Jó, capítulo 28. Este texto aqui é, assim, excelente. Acompanhe na sua Bíblia. Jó, livro de Jó, capítulo 28. Diz assim. Todos acharam? Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transeúntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém o ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Isso daqui te faz pensar alguma coisa? Primeira vez que eu li isso daqui, eu estava assistindo Febre do Ouro. Eu falei, será que esses camaradas já leram Jó, capítulo 28? Porque é exatamente isso que eles fazem. Eles estão atrás de lucros que é tirado da terra, mineradoras. Nós estamos aqui num estado que tem o nome de Minas Gerais. Por quê? O que é que tem aqui nessa terra, meus irmãos? O que é que uma grande empresa se vale das nossas terras, que estão acabando com as nossas montanhas? Por causa de quê, meus irmãos? De tesouro escondido ali. Só que esses tesouros são perecíveis, meus irmãos. Só que agora o sábio, volta lá para Provérbios, por gentileza. Provérbios capítulo 2. No versículo 4, o sábio diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, o que o pai está dizendo é o seguinte: se vocês forem tão atenciosos, meticulosos, animados, trabalhadores, como são os mineradores, se vocês tiverem uma percepção qual o lugar certinho que está o veio de ouro, vocês precisam empenhar um esforço. Se vocês fizerem isso, vem o versículo 5. Olha aí, Provérbios 2, 5. Então, este então aqui é para chamar a nossa atenção. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento
de Deus. Eu fico vendo nesses programas que busca de ouro, quando eles conseguem minerar o ouro, peneirar e tirar ali o ouro puro. É uma felicidade, é festa, é uma alegria. É apresentar no final do programa o pote de ouro. Que alegria! Meus irmãos, olha o que o Pai está dizendo. Se você fizer isso de maneira que você faz parte de um outro reino, você vai entender o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é conhecer Deus. E eu não estou falando de conhecer Deus na sua essência total, porque ninguém conhece a Deus totalmente. Conhecer Deus aqui, meus irmãos, segundo o Senhor Jesus, é a essência da vida eterna. Na oração sacerdotal dele, em João capítulo 17, versículo 3. Alguém pode ler, por gentileza? João 17, 3. Daqui a pouquinho eu vou tirar... Daqui a pouquinho não, ainda tem um tempo. Algumas lições para nós. Pode ler, presbítero. E a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o verdadeiro Deus. A essência da vida eterna, meus irmãos, é conhecer a Deus. E não só a Deus, mas a Jesus Cristo, a quem enviaste. Diz aí. O sábio está dizendo... Se você procurar o tesouro como um tesouro escondido, escavar e encontrar, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento diante de Deus. Provérbios, você sabe que a máxima de Provérbios é o princípio da sabedoria é temer a Deus. O que é temer a Deus? Pastor, temer a Deus é respeitar a Deus, Aí você vai falando. Mas o que é, meus irmãos, temer a Deus? O próprio livro nos informa. Capítulo 8, versículo 13. Aqui está descrevendo Cristo. Cristo, depois vocês leiam. É como que o sábio dizendo, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Versículo 13 do capítulo 8. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, pai, você que instrui o teu filho, você tem a difícil tarefa de dizer, meu filho, nós precisamos de sabedoria, porque sabedoria é o princípio do temor a Deus. É isso que nós devemos buscar diariamente. Mas aí o filho vai perguntar, papai, mamãe, o que é temer a Deus? Aí você abre aí, Provérbios 8, 13 diz, meu filho, é você aborrecer o mal. Aborrecer o mal aqui é odiar. É você não praticar as coisas ruins desta vida. É você não fazer maldade com ninguém. É você não ser uma má pessoa dentro de casa e na sociedade. Porque Deus também odeia o mal. E o mal aqui, meus irmãos, é o mal que habita em nós. É o mal que ainda há em todos nós, pais e filhos. Então, papai e mamãe que estão aqui, saiba que o teu filhinho ou a tua filhinha, por mais bonitinho e bonitinha que seja, saiba que tem a sementinha do mal lá. Por isso você instruir. Porque já desde pequenininho ele já vai desenvolvendo isso, devagarzinho. A questão é, se você, pai e mãe, não tiver sabedoria, o filho cresce e fica especialista nessa maldade. Mas aí não é só mal, não. É aborrecer também a soberba. Meu filho, você não pode ser soberbo. Você não pode, meu filho, ser arrogante. Porque esse não é o caminho da sabedoria e nem do temor a Deus. Está dando para vocês entenderem aqui, meus irmãos? Mas se o pai é ignorante, é arrogante, é altivo, é soberbo, faz o que é mal aos olhos dos filhos, como que os filhos irão obedecer o pai e a mãe? Por isso que nós estamos aí na sociedade, indo para o caos, de filhos que não honram pai e mãe. Porque pai e mãe dentro de casa não dão testemunho. Não é desculpa. Não é desculpa. Mas, meus irmãos, nós temos uma difícil tarefa de instruir os nossos filhos. Que tarefa difícil. Às vezes não é nem falar, é com a vida. Porque os filhos estão olhando para nós. Então,
Volta aí para Provérbios 2, por gentileza. Então você vai achar o temor e vai achar também o conhecimento. Meus irmãos, agora a partir do versículo 6 de Provérbios 2, é aquele relato que eu disse sobre a vida de Salomão. Olha o que diz aí o versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vocês conseguem ver aqui graça? Vocês conseguem ver aqui a atitude soberana de Deus, independente da atitude humana? Sabedoria é dom, é dádiva. Tiago, nosso irmão, quando escreve a carta dele, ele sabendo disso, ele diz, se vocês estão enfrentando dificuldades, as tribulações vieram, vocês estão com muita dificuldade, peça a Deus sabedoria, que ele dá livremente, Tiago 1,5. Mas peça com fé. A gente lê aquilo ali e fala assim, mas é só isso? Eu não tenho que fazer nenhuma penitência. Não, meus irmãos, você tem que confiar em Deus, fazer igual Salomão fez, dobrou o joelho e orou. Ah, Senhor, eu te peço que me dê entendimento. Senhor Deus, visto que você não pediu riquezas, Salomão, e olha aqui, ele já herdou muitas riquezas do pai, ele herdou o trono de Davi. Visto que não me pedisse essas coisas humanas, Salomão, eu vou lhe acrescentar uma sabedoria inigualável. Meus irmãos, prestem atenção no detalhe. A sabedoria que Deus deu a Salomão não deu para mais ninguém antes dele e nem depois dele. Nem Davi teve sabedoria igual Salomão. Abre, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Primeiro livro dos Reis. Vai tentando pegar o fio da meada aí, que no final eu vou tirar algumas lições aqui, pai e mãe, para você, nesta difícil tarefa, ser bem-sucedido na instrução dos teus filhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Vê se você acha aí. Tem criança que está procurando aí na Bíblia. Isso. Ajuda a irmã Ângela. Eu não vou ler todo o capítulo, vou ler 2 versículos só. Versículo 9. Isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. O mal aqui, meus irmãos, é exatamente esse princípio da sabedoria. Temer a Deus é aborrecer o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Agora, olha o versículo 12, deste mesmo capítulo. Versículo 12. Aqui agora é o Senhor respondendo à oração que Salomão fez. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti, preste atenção, qualquer homem, rei, antes de Salomão, Davi, Saul, antes de ti, não houve teu igual, nem depois de ti. Salomão foi diferenciado nesse sentido. Simplesmente porque ele fez uma oração. E qual foi a oração? Senhor, me ajuda, me dá instrução, porque a tarefa é difícil, Senhor. Eu preciso da boa mão do Senhor. E, meus irmãos, Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência. E agora, você pode pensar assim, não, pastor, mas isso é com Salomão, isso é coisa lá atrás, Deus não faz mais isso com ninguém hoje, não. Então rasga da sua Bíblia Tiago 1,5. Porque é a mesma coisa que Tiago está dizendo. Se alguém tem falta de sabedoria no desafio que você tem na sociedade, peça a Deus. Porque ele fez isso com Salomão, e Salomão não é melhor do que ninguém, é um homem comum. Aliás, e como foi um homem comum? Um homem assediado por muitas coisas terríveis desse mundo e caiu. E a Bíblia deixa isso claro para nós. Alguém perguntou assim, reverendo Fábio, Salomão se arrependeu dos pecados que ele cometeu na velhice? Meus irmãos, eu creio que sim. É só ler Eclesiastes, Provérbio,
mas eu não tenho essa descrição. O que eu tenho, a narrativa, é aqui, e só aqui, do final trágico da vida deste homem. E o ponto, meus irmãos, é que foi na velhice que ele cometeu as suas bobagens. Mas precisamos de sabedoria, porque nós estamos diante de um grande desafio. Você sabe quem é o filho de Salomão aqui que ele está instruindo, não sabe? Quem Salomão está instruindo? Ele recebeu a instrução do pai, Davi, e agora passa para o seu filho, Roboão, possivelmente, que vai sucedê-lo no trono. E a gente lê a história, Roboão por um tempo foi um bom filho, mas depois ele esqueceu a instrução que o pai deu. Começou a dar ouvido às coisas más da vida. E foi exatamente por causa de um filho de Salomão que o reino Israel se dividiu. E nunca mais esse reino foi unido. Nunca mais. A promessa é que um outro rei de uma outra ordem sentaria no trono para reinar eternamente. Falando de Cristo. E aí agora em Cristo as tribos foram unidas. Mas não tribo terreno, mas tribo espiritual. De maneira que Tiago, quando escreve a sua carta, ele faz uma saudação às 12 tribos de Israel. Aliás, ele não fala Israel ali, fala as 12 tribos. Quem são aquelas 12 tribos? Não uma nação terrena, mas a igreja espalhada na terra. Mas volta lá, por gentileza, que o nosso tempo está indo embora. Provérbios 2. Versículos 7 e 8, por gentileza, agora. Preste atenção aqui, meus irmãos. Nesses dois versículos, Provérbios 2, versículos 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Meus irmãos, aqui é promessa, aqui é uma ação de Deus dizendo, se você, meu filho, fizer isso, Deus se compromete com você em lhe abençoar. Então vale a pena, meus irmãos, atentarmos para os mandamentos do Senhor. O que nós temos aqui é a ação de Deus protegendo aqueles que vivem segundo a sua justiça, porque Deus é justo. Vocês lembram do Salmo 23, versículo 3? Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de teu nome. O rei já orou dessa maneira. Salmo 25, versículo 9. O Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. É Deus que faz isso. Por isso, Pai, filho meu, atente para o que eu estou dizendo para você. Dê ouvido, inclina os teus ouvidos. E o versículo 9 de Provérbios 2 diz assim. Olha esse versículo. Então, novamente um então. É a insistência do pai ensinando e mostrando a aplicação. Então, meu filho, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Bom, o que é justiça, juízo e equidade? Para mim aqui são sinônimos. Ele está dando uma ênfase. É quando a instrução do mandamento diz, você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Será que alma, coração e força é algo separado? Ou ele está dando uma ênfase? São sinônimos. Preste atenção aqui, meus irmãos. O pleno conhecimento para o povo de Deus, se buscares a sabedoria. É Deus quem abre os olhos da nossa alma para entender o sentido da vida. Você, pai e mãe que estão aqui nesta manhã, se você precisa de sabedoria para tomar qualquer decisão na instrução dos teus filhos, se você fica preocupado em enviar o teu filho para o colégio, que tipo de doutrinação ele vai ter lá, e possivelmente vai ser doutrinado mesmo, peça a Deus sabedoria de como tratar essa questão. Porque, meus irmãos, é Deus que abre os nossos olhos, a nossa alma, para entendermos o sentido da vida. Para entender as coisas que é relacionado a Ele, porque há uma maldade neste mundo. Vocês devem lembrar, o missionário Paulo, quando chegou na cidade de Filipe, se eu não me engano,
e ele encontrou um grupo de mulheres reunidas numa reunião de oração na beira de um rio, lá próximo a uma árvore. E ele chegou para ali para poder participar daquela reunião de oração. E começou a falar, instruir aquelas irmãs que estavam ali orando. A informação que nós temos por Lucas, que é o autor do livro de Atos, no capítulo 16, versículo 14, é que Lídia, que estava ouvindo Paulo, num dado momento o Senhor Deus teve que abrir o coração dela, para ela entender as coisas de Deus. Meus irmãos, se Deus teve que abrir o coração de Lídia, os ouvidos espirituais de Lídia, para entender o que Paulo falava, porque o que Paulo falava é as coisas do reino, quanto mais nós precisamos de ter esse mesmo agir de Deus, meus irmãos, abertos os nossos olhos e ouvidos. Quantas vezes os nossos filhos precisam ter os ouvidos abertos para ouvir não a voz do pai que está dando uma bronca, numa arrogância, mas o pai que está instruindo o filho no caminho que se deve andar. E o caminho aqui é Cristo. É Cristo. Bom, deixa eu concluir isso daqui para ir para a aplicação. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu estou falando sabedoria que é Cristo, sabedoria é Cristo, sabedoria é Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler 3 ou 4 versículos só. João 14, versículo 15. Diz assim: agora o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, como que um pai falando para os seus filhos: se me amás, guardareis os meus mandamentos. O Senhor Jesus dizendo, versículo 21, por gentileza. Acharam aí? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, olha que promessa maravilhosa. Isso aqui já se cumpriu em nós, eu quero crer na maioria que estão aqui. Vir e fazer morada em nós, morada do Eterno, casa espiritual, templo do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos nas Escrituras pessoas que foram moradas de outro tipo de espírito, e a gente sabe a tragédia que é. Mas pensa você ser morada do Altíssimo, residir em você a sabedoria verdadeira desse mundo, que é Cristo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem sabedoria plena para tomar as decisões corretas neste mundo, para instruir os filhos no caminho. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo, como um pai, instruindo Timóteo, seu filho na fé. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 14 e 15. Acharam? Olha só, meus irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada, dizendo, você quer sabedoria? Obedeça o que as Escrituras dizem.
Mas eu estou dizendo que o Senhor Jesus é a sabedoria verdadeira. E é mesmo, meus irmãos, é mais de Cristo eu quero ter para poder saber viver na instrução dos nossos filhos. Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 3. E eu acho que é o último texto que eu uso aqui. E depois eu vou para a aplicação e, se tiver, reverendo Fábio, algum momento de perguntas e respostas, a gente pode tentar ajudar. Colossenses 2. É um texto bem conhecido e aplicável sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. Colossenses 2. Escola dominical é bom que a gente abre bastante a Bíblia. Então você vai anotando aí. Acharam? Versículo 1 diz assim, Colossenses 2, a partir do versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face. Agora preste atenção o que ele vai dizer. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É um tesouro escondido que você tem que escavar, que você tem que procurar, que você tem que ir atrás, tem que suar a camisa. É dom, meus irmãos, porque é graça, mas ao mesmo tempo requer de nós responsabilidade, atitude, soberania e responsabilidade humana ao mesmo tempo. É um tesouro oculto. Não está aos olhos do mundo para que todo mundo possa ter acesso. É só para alguém exclusivo, e é mesmo. Esse tesouro aqui não é inclusivo, é exclusivo. Inclui uns e exclui outros. Pode ter certeza disso, mesmo. Porque é para quem crer. É para quem crer. Bom, nós estamos falando de sabedoria, e eu falei agora, mostrei para vocês que é Cristo. Então, quanto mais de Cristo você tiver na sua vida, mais sábio ou sábia você será. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, 18 ao versículo 20, logo já não vivo mais eu, porque eu estou crucificado. Fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, esse tesouro de riqueza, essa sabedoria inigualável. Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo pela fé. Pela fé. Bom, meus irmãos, essa sabedoria não é adquirida na terra. Ainda que é. Claro, nós estamos aqui, é apresentado pelos pais aos filhos, é apresentado pelo pastor quando prega, ou o evangelista quando está na missão evangelística. Mas essa sabedoria vem do alto. Não é uma sabedoria terrena, não é uma sabedoria animal, e nem é uma sabedoria demoníaca. Que isso, pastor? Existe sabedoria terrena? Claro que existe. Muitos pais querem instruir os seus filhos com sabedoria terrena, vai fracassar. Muitos pais querem instruir os filhos com sabedoria animal, irão fracassar. E mais, muitos pais tentam instruir os filhos com sabedoria demoníaca. Sabedoria demoníaca, pastor? Dá um exemplo. Bom, deixa eu tentar achar um texto aqui. Tem que ter um texto, né? Vocês lembram quando o Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos? O que pensa o povo, quem eu sou? Perguntando para os discípulos. O povo está vindo atrás de mim, querem as bênçãos, querem comer o pão, querem ver os milagres. O que é que eles pensam quem eu sou? Aí, acho que foi Pedro, o líder, falou, eles pensam que o Senhor é um espírito reencarnado. Eles pensam que o Senhor é Jeremias, Elias. Eles pensam até que o Senhor é João Batista. O Senhor Jesus disse, mas e vocês? Mateus 16. E vocês? Porque o que importa é o que vocês, que estão aqui comigo, que aceitaram o desafio, qual o entendimento de vocês sobre mim? Aí vocês lembram a declaração de Pedro? Declaração fantástica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bênção. Maravilha, Pedro. Deus te abençoe.
Mas não foi você que teve isso daí no teu coração, porque essa sabedoria que você acabou de proferir, Pedro, não é da terra, não é demoníaca, não é animal. Essa sabedoria veio do alto, porque foi o meu pai que te revelou. Lembram disso? Passou os dias, lá na frente o Senhor Jesus continua instruindo os discípulos. Olha, a minha missão aqui não é ficar aqui na terra a vida toda. Eu tenho uma missão aqui, mas a minha missão é espiritual. Eu vou ser preso, eu vou ser rejeitado, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto e vou ressuscitar. Pedro pegou a palavra de novo. Pedro falou, o quê? O senhor vai ser preso? Nós vamos perder o privilégio de andar com o senhor? O senhor vai ser morto? Por nós aqui, o teu povo? De maneira nenhuma. Eu não vou permitir que um negócio desse aconteça. Vocês lembram o que é que o Senhor Jesus fez com Pedro? É um texto assustador. Porque Pedro, todo empolgado com aquela veemência, achando que está protegendo o Senhor Jesus. De repente o Senhor Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, foi isso que ele falou? Arreta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Essa sabedoria que você agora, Pedro, está falando, é demoníaca. Isso daí é da parte dos demônios. Leia o texto lá. Então, meus irmãos, qual é a sabedoria que vem do alto? Nós lemos aqui em Provérbios 2. Justa, cheia de equidade, justiça. Aliás, você deve estar pensando, o pastor está falando isso aí, mas qual é a base bíblica para isso? Abra sua Bíblia em Tiago 3. Eu falei que ia ser o último texto lá, né? Tiago 3. Se você tiver uma caneta, você risca esse texto aí também. Tiago está lá depois de Hebreus, capítulo 3, versículo... Deixa eu ler o versículo 13, que é um bloco. Tiago 3, 13. Achou? Posso ler? Diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago já quer cutucar a igreja. Depois que vocês ouviram sobre sabedoria, inteligência, conhecimento, quem é no meio de vocês sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras, ou seja, testemunho. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Então dá para você entender qual é a sabedoria demoníaca? Quando você vê uma pessoa com atitude dessa daqui, eis aí uma sabedoria demoníaca, terrena e animal. Mas olha só o versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Cristo puro, puríssimo, santíssimo. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, justa, cheio de justiça, de equidade, retidão. Versículo 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então você, pai e mãe que estão aqui, que tarefa difícil, hein? De instruir o teu filho ou os seus netos no caminho do Senhor. Ajudar os filhos, né, a criar. Eu estou falando dos netos porque você sabe que vô e vó também são pais. Eu sei que eu tenho que deixar minha filha e o meu genro criar a filha deles lá. Não tem que ficar se metendo lá na criação. Eu sei disso. Mas eu me meto assim mesmo. A gente vai lá dar um espetáculo, ajudar, porque às vezes falta sabedoria lá nos meninos. Então eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui. Deu a nossa hora ali. Meus irmãos, vocês perceberam que tudo que nós falamos aqui, a passagem, Provérbios 2, depois vocês continuam lendo Provérbios 2 em casa. Mas essa passagem aqui, meus irmãos, é
incentivador para nós, pais, para nos encorajar a não desistir dos nossos filhos. Talvez eu estou falando aqui para pais que possam estar pensando assim, puxa vida, pastor, eu falhei na instrução dos meus filhos e hoje eles nem estão mais no caminho do Senhor, foram embora, se perderam. Quem sabe nesta manhã Deus te trouxe aqui para fazer com que você não desista, não desanime, não jogue a toalha, persevera. Ainda dá para você continuar a instrução. Hoje nós temos tecnologia que você pode mandar uma mensagem para as pessoas, especialmente para um filho rebelde, revoltado. Vá, creia, confia que a graça está aí para alcançar os nossos filhos, onde quer que eles possam ir. Eles não irão tão longe que a graça não possa os alcançar. Então não desista, pai, não desista, mãe. Talvez nessa manhã esta instrução é difícil, é uma tarefa duríssima, mas nós temos alguém que é por nós, nos ajuda. Talvez a primeira lição seja essa. Confie. Segundo, essa palavra, meus irmãos, não só para vocês, talvez, mas para mim é um grande consolo. Por quê? Porque às vezes os filhos aborrecem a gente mesmo. Deixa a gente envergonhado com algumas atitudes. E como que a gente faz? Aqui está um consolo para nós de saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que mesmo que o nosso filho se torne rebelde dentro de casa, tem uma outra visão de mundo que não a nossa, uma outra sabedoria. Essas instruções dadas aqui pelas Escrituras acalmam o nosso coração de saber que os nossos filhos não são nossos em última instância, são do Senhor, heranças do Senhor. Então, Senhor, acalme o meu coração e trate com o meu filho, porque o Senhor me deu, se o Senhor quiser, o Senhor pode tomar a hora que quiser. Bendito seja o Senhor. Então é consolo para o coração do pai que sofre com filho rebelde dentro de casa, ou até filho rebelde fora de casa. E por último, pai e mãe, não deixe de orar pelos seus filhos e pedir a Deus que aplique a instrução que você passa a ele. Por isso, pai, você tem que passar a instrução. Mas para isso você tem que aprender, você tem que ter conhecimento. Mas ore para que Deus aplique ao coração do teu filho ou da tua filha a instrução que você está passando, porque a tarefa é dura, não é fácil. Não é um conhecimento humano. Precisamos do conhecimento humano? Precisamos. Mas conhecimento humano sem ação no nosso coração não vale de nada, meus irmãos. E também só emoção também não vale de nada. Só sentimento não vale de nada. É mente e coração. Vocês lembram daquele testemunho do pastor relatando a morte de uma pessoa que morreu e foi para o inferno porque lhe faltou 30 centímetros para a salvação? Eu não vi o negócio daquele, 30 centímetros. Na verdade, eu vi, foi o reverendo Augusto de Nicodemos falando isso daí. 30 centímetros para salvação. Ficou só aqui, não desceu para aqui. Entrou aqui e saiu aqui. 30 centímetros, aproximadamente. Então, às vezes os filhos recebem a instrução do pai, está ouvindo, mas não está ouvindo. Por isso o pai dizendo, meu filho, dê ouvido. E ouvido ali, meus irmãos, não é só ouvir o tom da voz do pai e da mãe. É ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Porque tem muitos filhos que, eu estou ouvindo, papai, está nada. Entrou aqui, saiu aqui. Na verdade, no coração, o filho está praguejando o pai e a mãe, sem falar uma palavra. Não sei quantos aqui de vocês já passaram por isso. Na sua rebeldia, teu pai te instruindo e você lá quietinho, olhando para a cara do pai, e o pai tem um discernimento, parece que lê o coração, fala assim, presta atenção no que eu estou falando. Mas eu estou aqui olhando. Às vezes não está prestando atenção em coisa nenhuma. É como acontece às vezes no culto. O pastor está falando, e a pessoa está... Então, meus irmãos, existe uma grande diferença de instruir o filho do que descarregar raiva no filho. Peça sabedoria ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, nesta difícil, dura tarefa de
instrução neste caminho. Então, nesse momento, eu vi ali que o querido presbítero Elias levantou a mão. Nós temos aí, quanto tempo, reverendo Fábio? Acho que 5, 7 minutos? 10 minutos. Então, que bom, vai dar para a gente... Então, presbítero Elias. Pastor, Salomão tinha um conhecimento, como foi mencionado na mensagem, muito grande. Mas ele vai tomar uma decisão, ele buscou a sabedoria de Deus, né? Quando a passagem que nós já conhecemos, que ele poderia, com o seu conhecimento, tomar uma decisão. Ele buscou sabedoria em Deus sobre a questão daquelas duas mães ali. Trazendo para os nossos dias de hoje, como a educação dos filhos, creio que os pais tenham conhecimento das leis, né? Apesar que eu sempre achei que a minha esposa ela castigou muito os meus filhos, né? Mas hoje, a questão do conhecimento das leis e buscar sabedoria em Deus, quanto à luz da palavra de Deus, na educação dos filhos, quanto ao castigo. Então, assim, eu trago isso assim, para todos nós, né? Que você possa esclarecer melhor sobre isso. Sim. Porque hoje, conforme você castigar o seu filho, alguém ou o próprio filho fala, eu vou chamar a polícia. Tá. Eu vou tentar responder o querido presbítero com Provérbios 22:15. Abra sua Bíblia, por gentileza. O Provérbios 22:6 é muito conhecido. Ensina a criança no caminho que se deve andar, aquelas coisas. Mas o versículo 15 é desafiador também. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Preciso dizer, presbítero Elias, que nós somos muito românticos com o livro de Provérbios quando a gente lê criança. A gente tem logo a ideia de que é criança bebezinho, na tenra idade. Mas criança aqui não é criança na tenra idade. Criança aqui é de adolescência para a juventude. Que a instrução que é dada para o filho aqui é um filho que já tem a consciência, que já está prestes a tomar decisões na vida, que pode entrar para caminhos tenebrosos. Então, é uma criança que tem uma liberdade para decidir por ela mesma. Então, não é uma criancinha indefesa aqui. Então, o texto está dizendo, a estultícia. O que é estultícia? A tolice, a insensatez, a necessidade. Aqui é uma pessoa nécia, é uma pessoa sem juízo, desajuizada, falta de entendimento. A informação que nós temos é que está ligada ao coração da criança. Então, esse é o primeiro ponto, os pais saberem disso. Bom, e aí a instrução das Escrituras olha, para você desligar isso do coração da criança, você tem que aplicar a vara da disciplina. O que é a vara da disciplina? Há entendimentos diversificados aqui. Vara da disciplina aqui é a palavra, que é tida como uma vara. Mas a palavra é tida como uma espada, meus irmãos. É mais pesada ainda. Mas eu penso que vara aqui é vara mesmo, literal. Literal. Eu sou contra, eu disse aqui, está gravado aí, de que o pai tem que saber instruir o filho no caminho que se deve andar, dando instrução e não com a sua arrogância, indo para cima com palavras que vão acabar com o filho. Tem que ter sabedoria. Mas eu não sou contra você corrigir o teu filho nas partes macias com a vara. Eu sei que tem uma lei, o presbítero falou isso daí, de espancamento de criança. A lei fala de espancar a criança. Eles estavam discutindo lá sobre a questão da palmada, se pode dar uma palmada ou não. Bom, eu tenho instruções aqui, meus irmãos, que é melhor cair na mão dos pais terrenos do que cair nas mãos de Deus. Então é necessário, filho, você que está aqui, ser corrigido disciplinamente pelos pais. Porque Deus também corrige a quem ama, mas a correção de Deus é dolorosa. Se você quiser cair nas mãos do Deus vivo, eu vou te dizer que não é uma coisa boa, não, para correção. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, presbítero Eli, respondendo a sua
pergunta. É um desafio que nós estamos enfrentando hoje na disciplina dos nossos filhos. Mas se nós inculcarmos na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor, é a lei do Senhor que estará lá no coraçãozinho deles, não a lei dos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens, ainda que isso implique a nós censura. Mas eu tenho uma instrução superior e final da parte de Deus. Então, se o filho vier para cima de você e diz, olha, mas eu tenho uma lei aqui municipal dizendo que você não pode me encostar a mão. Você abra aí, por gentileza, Provérbios 22, 15, vai ser, mas eu sirvo um outro caminho, e o caminho que eu tenho é uma outra lei superior a essa, está aqui, é a vara da disciplina. Só que você faz isso com sabedoria. Como o relato presbiteria daquele pai que não disciplinava o filho na hora da raiva, porque filho faz raiva na gente. Então vai aqui uma dica. Não corrija o seu filho na hora da raiva. Ele fez raiva com você. Segura. Deixa passar um tempo, mas senta no seu coração. Eu tenho que disciplinar esse miserável. Mas acalma. Depois, com calma, com sabedoria, fala assim, filho querido, vem aqui. Eu vou te disciplinar, eu vou te corrigir com essa vara aqui, porque você fez isso, isso e isso. E corrige. Mas aí você já está mais calmo. O problema, meus irmãos, é que nós vamos para... Por isso que a lei veio, pais arrogantes, violentos, que vão para cima da criança com raiva. Pensa um pai que tem um soco violento numa criança que tem um esqueleto fraco. Acaba com o menino. Então isso nós somos contra. Mas nós não somos contra corrigir da maneira correta, bíblica, com amor. Aqui é a instrução de um pai amoroso. Então, presbítero Elias, precisamos corrigir sim. Doa a quem doer, tem que corrigir, porque senão outro tipo de correção nossos filhos enfrentarão aí no mundo. Não são poucos pais que choram hoje, porque ele faltou a correção dentro de casa e eles receberam a correção dos bandidos na rua, e correção severa, doída. Sim, querido presbítero Lucas. É forte, né? Mas vamos lá. Provérbios 13... Pronto. Sim, é isso mesmo. Eu pensei que você ia para um outro texto que é mais pesado ainda. Está aí. Então, o que retém a vara, aborrece o filho. Mas o que ama, cedo disciplina. Está aí. E usou de novo a palavra vara. Depois vocês interpretam a palavra vara aí no hebraico, para vocês entenderem. Sim, meu querido. É odiar, o certo é odiar. É aquilo que eu falei, que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ali é odiar, é a mesma palavra aqui. Então, meus irmãos, eis aí a difícil tarefa de instruir os nossos filhos. Se lhe falta sabedoria, é algo tão simples. Peça a Deus, peça. Porque senão você pode adquirir um outro tipo de sabedoria, e não sabedoria do alto. Por que do alto, meus irmãos? Porque é lá que o Senhor Jesus está. A nossa sabedoria subiu aos céus e sentou à direita da majestade com autoridade nos céus e na terra. E ele intercede por nós, meus irmãos. O ministério dele é um ministério de intercessão. Então você pode pedir, Senhor, me ajuda. Olha como que eu estou perdendo o controle. Com tua mão, segura bem, não só a minha, mas a dos meus filhos também. Sim, minha irmã Vachê. Versículo 12, aplica o coração aos filhos, ouvidos as palavras do conhecimento. Não retire da criança do segredo, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Se fustigar, pega a palavra fustigar com vara. Então, volto a dizer. Não. Mas de vez em quando é saber. Pois é, eu sei disso. Uhum. Não, isso nós somos contra. Sim, não é instruir o filho, é não descarregar raiva no filho. Tem que tomar muito cuidado com isso. E o texto é muito propício, minha irmã Bachê. Então a gente tem que aprender isso, é saber, não é colocar medo na criança, mas é fazer com que a criança respeite a autoridade dos pais.
Porque, meus irmãos, estamos vivendo numa sociedade de rebeldes acentuados. Sim, irmã Evelyn. Do inferno. Exatamente, exatamente. Então, meus irmãos, aqui está a grande lição para nós. Livrar do inferno, Evelyn, é a mesma palavra, o último versículo do capítulo 9 de Provérbios. Provérbios, meus irmãos, nós estamos fazendo uma exposição de Provérbios, por isso que eu disse para você, você lê no assentado, você perde várias instruções. Leia, por gentileza, Evelyn, Provérbios 9, o último versículo. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão das profundezas do inferno. Está falando da instrução do pai para o filho. Meu filho, você tem que tomar muito cuidado. Então, a missão dos pais é continue instruindo o filho. Não sejam omissos. Trabalhe nessa dura tarefa, mas continue, continue. E eu digo mais, filho já casou, já tem a família, mas o quinto mandamento continua prevalecendo. De vez em quando o pai dá uma olhadinha para o filho, não vai lá se meter no casamento do filho não, mas dá uma instrução. Mas meu filho, que é isso, essa atitude que você está tendo? Você esqueceu tudo que papai e mamãe te ensinou? Então você continua, a difícil tarefa continua até quando você tiver vida. Você ajuda o teu filho a instruir o filho, e assim vai, porque a recompensa é para que a bênção do Senhor alcance até 1000 gerações, meus irmãos, 1000 gerações. Mas, se vocês falharem nessa difícil tarefa, o Senhor Deus irá visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando de que o filho vai seguir o exemplo do pai, que foi um rebelde, que foi um ignorante, que foi um idólatra. E ali estará a iniquidade. E o Senhor visita essa iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, você que está aqui nesta manhã, pode ter esta iniquidade visitada pelo Senhor quebrada, para ter as bênçãos do Senhor na futura geração, que nós não sabemos até quando vai. Eu acho que o que nós temos aqui nesta manhã, quantas gerações nós temos aqui, presente nesta manhã? Quem é avô aqui? Está aí. Bom, está lá, avó, olha, tem um monte de avô aqui, olha que benção. Então, eu acho que avô é a 3ª geração? Segunda? Nós temos bisa, está lá, bisa, pronto. Bisa é o quê? É a 4ª geração? Olha que benção. Tem um tataravô? Quem é? Ele faz parte da igreja. Ele é tataravô. Tataravô. Aí, meu irmão. E está vendo as bênçãos do Senhor sobre a família. Eu sei que não existe família perfeita, meu irmão, mas nós temos recompensa da parte do Senhor. Porque senão não adianta a gente ficar aqui. Então, isso daqui vale a pena. Então, eis aí, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ok? Acho que encerrou lá. Alguém gostaria de perguntar? Só perguntaram desse lado aqui. Desse lado aqui está todo mundo em paz? Está tudo tranquilo? Posso passar a palavra para o pastor, então? Então tá. Que Deus continue abençoando essa amada igreja, abençoando os pais, todas as crianças. Meus irmãos, cuide das crianças e protejam as crianças. Pais, cuidado com a educação secular com os teus filhos. Nós temos uma lei aprovada aí na nossa nação, que está dando privilégio aí, com restrições do pai poder educar o seu filho aí com mais sabedoria, para que as ideologias de gênero não invadam muito a mente dos nossos filhos. Mas não deixe de orar pelos teus filhos. Deus assim nos abençoe.